Borketov, Raverins, como vocês vão? Tudo bem? Hoje vamos estar iniciando, né, a nossa nova porção da Parashá da Shavua, da porção da semana. E o nome da Parashá dessa semana ela se chama Bechaloteha, tá? Que nós já vamos saber aqui a tradução, tá? Na leitura. Então, sem mais delongas, vamos aqui, começa no capítulo 8, tá? Do livro de Bamidbar, do livro de Números em português, Bamidbar em hebraico. Então, sem mais delongas, nós temos uns assuntos interessantes para tratarmos aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro versículo diz assim: Vai da Ber Hashem el Moshe, falou Deus a Moisés, lemor, dizendo: Dabe el Aharon, fale a Aharon, ve a Marta a Levi, fale a Aharon, né, a ele. Behaolaterra et hanerot, ou seja, acenda, né, eleve. A palavra Behaloterra aqui, na verdade, é elevar, tá? A tradução mais literal seria elevar. Então, ficaria assim no português, Behaloterra et hanerot, ou seja, acenda as luzes, né, acenda as lâmpadas, elmul penei, ou seja, em frente da face, né? A palavra penei aqui em hebraico é face, então fica assim, elmu em frente, né? Da face da penei hamenorá, ou seja, da face do candelabro. Iaru shevati hanerot, ou seja, Iaru ilumine, né? Shevati as 7 hanerot, e ilumine as 7 lâmpadas, tá? Essa é uma tradução bem mais literal assim do hebraico. Como eu sempre falo para vocês, não é fácil traduzir o hebraico, tá? Não é uma coisa simples. Como diz um rabino muito amigo meu, tradução ela é um tipo de traição, porque nunca uma tradução ela vai ser 100%, né, 100%, desculpe, fiel ao original. Então, a necessidade, como eu sempre falo para vocês aqui, o hebraico é fundamental para entender as escrituras no seu contexto original, tá? Então, no português, traduzindo para nós aqui, ficaria assim: Deus falou a Moisés, a ele dizendo: fale a Arão e diga, quando você acender, né, Behaloterra, elevar em hebraico, mais bonito, né, as lâmpadas, que as 7 lâmpadas lancem suas luzes em direção à frente da menorá. Você vê que aqui no português ficaria a peneia à frente da menorá um pouco depois do que está escrito no texto literal, tá bom? Então, essa é a tradução aqui do nosso primeiro versículo do capítulo 8. Tá, mas o que quer dizer? Por que nós saímos ali das oferendas, dos líderes para a dedicação do tabernáculo? Passamos ali para Moshe falando com Deus dentro da tenda ali, quando a voz falava com ele entre os querubins, assim, de cima da tampa. E agora entramos justamente para Deus falando para Moisés, para ele falar para Aharon, para ele adentrar e acender as 7 luzes ali da menorá, do candelabro que ficava dentro do tabernáculo, tá? Rashi, ele já nos traz um assunto interessante aqui, ó. Ele fala assim: Behalaterra, né, quando você acender. Porque a porção que trata da menorá está justaposta à porção que trata das oferendas dos líderes das tribos. Porque quando Aharon ele viu a inauguração ali do altar, com as oferendas dos líderes, sentiu-se angustiado por não ter participado semelhantemente que nós falamos na última parte da porção de Nassau, como Moshe se sentiu, por também não ter trazido. Por não ter participado com eles da inauguração, nem ele, nem a sua tribo. Disse-lhe Deus: eu lhe garanto que o seu serviço é maior do que o serviço deles, porque cabe a você acender e preparar as lâmpadas do candelabro. Depois nós retornamos aqui, tá? Aqui tem uma mensagem muito importante e muito profunda sobre essa questão de Aharon acender aqui a menorá. Nós já falamos, mas temos sempre muito mais coisa para falar aqui. Então vamos continuar aqui, nós voltamos aqui no final. Então fala assim, ó, versículo 3. Aharon fez assim, ele acendeu as lâmpadas em direção à lâmpada do centro, que ficava no centro, ele acendeu ela primeiro, da menorá como Deus ordenou a Moshe. Este é o método, aí o versículo 4 vem assim: este é o método de construção da menorá. Batida em uma única peça de ouro, de um pedaço batido desde a sua base até a sua flor. Ele construiu a menorá seguindo a visão que Deus mostrou a Moshe
Deus falou a Moshe dizendo, aqui já é um outro assunto. Se lembra quando foi falar de todas as peças do tabernáculo, quando nós já falamos aqui, quando foi construído? Lembra que a menorá, ela deu muito trabalho para a Bezalel e o Leaveli, que estavam construindo as peças do Mishkan, e que Deus teve que mostrar novamente, apontar para Moshe, né? Olha, é dessa maneira. Deus mostrou para ele no monte, tem que se fazer assim. Mesmo isso deu trabalho. O Midrash disse que isso deu um trabalho muito grande. Mesmo Bezalel ali, ele teve trabalho. Tanto que o Midrash fala que, na verdade, quando o Bezalel ele ia fazendo, ela ia se moldando sozinha. Tamanha era a dificuldade de fazer essa menorá. Por isso, novamente, a Torá ela vem trazer aqui por que ela era um item especial. Tá? Porque vem falar novamente do método de construção dela, que ela tinha sido feita de uma base só de ouro e ela foi se moldando ali. Tá bom? Continuando aqui. Versículo 5. Deus falou a Moshe dizendo: pega os levitas dentre os filhos de Israel e purifique. Isto é o que você deverá fazer para purificá-los. Purifique-os com água purificadora. Passe uma navalha sobre seus corpos inteiros e eles lavarão suas roupas, então eles estarão purificados. Então, Deus agora vai falar para Moshe, para ele pegar os filhos de Levi, separar eles, passar uma água purificadora, porque a Torá não menciona aqui que é essa água. Lá na frente nós vamos saber que, na verdade, era as cinzas da vaca vermelha. Tá? Esse é um outro assunto que nós podemos tratar aqui com mais detalhes quando chegar em cima dessa questão, tá? Então, eles purificavam essa água, passavam a navalha no corpo deles, tem várias explicações aqui, tá? Rashi, ele traz uma aqui interessante, ele fala assim, ó, encontrei as palavras do Rabi Moshe Hadasham, os levitas foram entregues para o serviço de Deus, divino, em expiação dos primogênitos que praticaram a idolatria ali na questão do bezerro de ouro, tá? A idolatria é chamada de sacrifício aos mortos. Assim como alguém que sofre de Tsará é considerado morto. Lembra quando nós falamos com uma pessoa que tinha Tsará, ele era afastado, ficava longe, tinha que ficar uns 7 dias ali, só o sacerdote ia verificar. Então ele praticamente estava morto. Ele não podia conversar com ninguém, ele não tinha vista de ninguém, ele estava isolado. Né? E deve considerado como um morto. E deve barbear-se e cortar o seu cabelo. Assim também no caso dos primogênitos que participaram da adoração do bezerro de ouro, e por conseguinte os levitas que vêm em seu lugar devem raspar toda a sua barba e cabelo. Nós lembramos lá que era feito também isso em relação quando a pessoa tinha de Tsará, né? Tinha que rapar tudo. Então, essa é uma explicação que Rashi ele traz aqui do que ele achou sobre o que Rabi Moshe Hadasham ele fala. Existem outras explicações também sobre a parte da Cabala elevada, mas vamos ficar aqui no literal por enquanto. Então, assim como os primogênitos participaram ali da questão do sacrifício, do bezerro de ouro, da adoração, e quando a pessoa estava em Tsará, ele era estado como morto, então aqui eles precisavam passar por um processo, já que eles foram adquiridos no lugar dos primogênitos. Tá bom? Vamos lá. Eles trarão um touro jovem com sua oferenda de farinha, composta de farinha misturada com azeite. Pegue um segundo touro como uma oferenda de pecado, traga os levitas em frente à tenda da reunião e junte toda a congregação inteira dos filhos de Israel. Por quê? Um touro de olá, como diz aqui, né, traga um touro jovem, sua oferenda de farinha composta de azeite, porque era feita uma oferenda pública, tá? Então, coletiva. Então, como os Kohen, eles estavam aqui como se fosse uma oferenda a Deus, então toda a comunidade tinha que participar, como se fosse a comunidade que estava apresentando os levitas perante Deus, tá? Traga os levitas em frente à tenda da reunião e junta a congregação inteira dos filhos de Israel. Versículo 9, como a gente estava comentando aqui. Você trará os levitas diante de Deus e os filhos de Israel deverão repousar suas mãos sobre os levitas, como se eles tivessem sendo as oferendas para Deus os levitas para fazer todo o serviço do tabernáculo. Arão agitará os levitas como oferenda agitada diante de Deus em benefício dos filhos de Israel, de modo que eles possam realizar o serviço a Deus. Lembra que a oferenda de Achã, que era uma oferenda por culpa, né? Ou seja, muitas das vezes a pessoa ela não sabia, então, do que ela estava fazendo. Você tinha uma oferenda e essa oferenda, Arão, quando oferecia, ele agitava ela naqueles movimentos, né? Que nós já falamos aqui.
Então, como os levitas também estavam sendo oferecidos ali a Deus agora em serviço, tá? Tirando toda as suas transgressões para ficarem purificados perante Deus, para exercer o serviço no Mishkan, eles também eram semelhantes ao oferenda de Hashem. Por isso, eles eram agitados igualmente. Os levitas repousarão suas mãos sobre a cabeça dos touros. Então, um dos touros será oferecido como oferenda de pecado e o outro como oferenda queimada, desculpa, para Deus, para expiar pelos levitas. Então, entendemos aqui que essas duas oferendas, uma era pela questão do pecado, como eu disse, cometeu algum pecado, levita? Não, era para tirar aquilo que possivelmente houvesse, né, houvesse ali uma transgressão, tá? E a outra oferenda é a oferenda de Olá, que era aquela oferenda que eles faziam voluntariamente, tá? Que era a oferenda que a pessoa, quer fazer voluntariamente, ela levava até Deus. Versículo 13. Você apresentará os levitas da família de Gerson diante de Aharon e seus filhos e os agitará como oferenda agitada diante de Deus. Desta forma, você separará os levitas do restante dos filhos de Israel, e os levitas tornar-se-ão meus, tá? E aqui nós terminamos, amigos, essa porção de Behaoterá. Como eu disse, vamos voltar lá no começo, quando Aharon, tá, foi ali acender, né, Behaoterá significa elevar, tá? Tem toda uma explicação muito profunda aqui, que diz assim, vamos lá. Então Aharon, ele se sentiu mal. Só que Deus falou para ele, não se sinta mal, porque o que você vai fazer aqui está muito acima do que os líderes das tribos fizeram na inauguração do Misbê, ali, do altar de cobre, né? Você vai fazer a elevação, você vai elevar as chamas. Você já parou para analisar que uma chama de uma vela, ela fica sempre grudada a um pavio, né? E ela fica ali sempre se movendo como quisesse subir nela, necessário que ela suba. Então, quando Aharon ele adentrava ali dentro do Mishkan para fazer, ele estava nesse nível. Ele estava fazendo um serviço elevado a Deus. Tanto que era um dos serviços mais sagrados, além do Ketoret, que ali que era acesa o incenso. Então, só Aharon ele poderia fazer isso, né? Então, para ele não se sentir mal, Deus falou logo em seguida, vai lá, Aharon, faça a sua parte, assim como Moisés fez a dele, ao ouvir-me falar com ele ali no meio da tampa, entre os querubim da arca sagrada. Agora você faça a sua parte, que é muito importante, e eleve. É como se fosse um botão, ligue agora a menorá, acenda as suas 7 lâmpadas, pois assim também eu elevarei a ti na minha presença, tá? Por isso que é dito que a alma do ser humano é a vela de Deus. Então, nós somos, a nossa Neshama, a nossa alma, ela faz parte da divindade, ela faz parte de Deus. Por isso, essa necessidade da nossa alma, ela querer se elevar e se conectar com Deus como a chama de uma vela. Por isso, ela está sempre agitada. Cumpra mandamentos, faça obras de caridade, não olhe só para si, tire o ani de você, tire essa questão de só eu, veja as demais coisas, veja quem precisa de ajuda, dá uma atenção. Então Aharon, ele ali acendia 7 lâmpadas, a partir da primeira do meio, e elas seriam iluminadas, elas ficavam ali constante, acesa. Então Aharon, o seu serviço também é muito importante, dizendo até mais importante, você está se elevando perante mim. Tá? Existem muitas outras explicações também, só para nós encerrarmos aqui. Diz que a Shekhinah de Deus, ela cobria todo o tabernáculo. Quando Deus ia falar com Moshe, a Shekhinah, ela tampava, a luz ali iluminava. Então, qual era a necessidade da vela? Qual a necessidade daquela pequena luz ali? Para Deus, o importante é justamente o avodato do ser humano, o serviço que o ser humano presta a ele. É a maneira de nós conectarmos com o infinito. Nós estamos ligados. Deixa eu corrigir aqui. Não há necessidade de nenhum ser humano se
religar com Deus, nós estamos conectados com Deus, através da nossa Neshama, como nós falamos aqui. Algo que nós precisamos é refinar esse processo, nós precisamos refinar os nossos serviços, as nossas midot, como nós já falamos, os nossos atributos, os nossos sentimentos, tudo que nós temos, refinar para Deus como Aharon fazia ali quando ele acendia as lâmpadas da menorá, tá? Então, o serviço de Aharon era tão ou mais importante que os demais outros serviços. Tá bom, meus amigos? Vamos ficar aqui com essa mensagem, essa primeira parte da Parashá de Behalot Terá, tá? Eleve, acende a Deus ali, tá? É dito que tinha uns degraus ali, por isso que a palavra também panave, sobre a frente, ou seja, em frente à menorá, então ele tinha que subir para acender, porque a menorá ela era alta. Tem toda uma explicação muito profunda aqui. Então, como eu falei para vocês, se eleve. Somos uma ner, uma vela de Deus. A nossa chama, nossa Neshama faz parte de Deus. E ela necessita, por isso ela está sempre tentando subir e se elevar ao Criador. Tá bom? Então, que nós podemos acender cada uma dessas 7 velas em nossas vidas, acender os nossos atributos, tudo aquilo que é de melhor que nós temos aqui sobre a nossa vida. Tá bom? Então, mais uma vez, você que já me acompanha, Todarabá, muito obrigado. Você que é novo no canal, conheceu agora, seja bem-vindo, um prazer ter você aqui. Se inscreva, deixe um like, compartilhe esse conteúdo se você achou que ele é relevante e você precisa que outras pessoas também o conheçam. E seja bem-vindo. Mais uma vez, todos os dias estamos aqui com a leitura das porções da semana e também trazendo curiosidades aqui do judaísmo para você, tá bom? Mais uma vez, Todarabá, muito obrigado. Atzalahá, sucesso em tudo que você for fazer. Mashiach Now, que Mashiach se revele ainda hoje, nosso dia, que possamos estar juntamente com ele em Yerushalayim, tá? E assim voltar ao serviço no templo, seja acesa novamente a menorá ali no templo, ser trazido novamente as oferendas para Hashem ali, tá bom? Mais uma vez, fiquem com Deus, Lehitraot, até a segunda parte da nossa porção da Parashá Hashavua, Behalot Terá. Tchau, tchau, amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.